Vamos conversar agora com o Nelson Moraes, que é pesquisador da Embrapa Suínos e Aves. Senhor Moraes, a suinocultura mundial vem sofrendo sérios impactos por conta do surgimento e ressurgimento de novas e velhas doenças. Os maiores exemplos são os casos de PED nos Estados Unidos e o da peste suína africana na Europa, que colocaram inclusive a comunidade suinícola global em estado de alerta. Como o senhor avalia essa situação e que riscos o avanço dessas doenças trazem para o Brasil? Bom, especialmente falando da PED, por exemplo, que trouxe muitos prejuízos para a suinocultura americana, especialmente, né, e mexicana, mas esse inverno passado, recente aqui nos Estados Unidos, que era de se esperar um avanço da doença, ela foi muito bem controlada. Então parece que ela está reduzindo a sua agressividade. Isso pode ser em função até da imunidade de rebanho que tem ocorrido, né? Já com relação à peste suína africana, por muitos anos já tem trazido preocupações e prejuízos bastante elevados, especialmente na Rússia, né? E nós temos que fazer todo o possível para impedir que essas duas enfermidades graves para as suinoculturas entrem no Brasil, né? Muitas ações estão sendo feitas por parte do próprio Ministério e o cuidado maior que temos que ter hoje é com relação à importação de material genético, né? Em se fazer as quarentenas, os exames corretos desses animais, tanto dos animais quanto do sêmen que a gente importa. Na opinião do senhor, quais são hoje as doenças mais preocupantes para a suinocultura brasileira? Olha, nós, em termos de doenças emergentes e reemergentes, inclusive que a gente vai discutir hoje no painel, eu considero duas enfermidades extremamente importantes, que é a influenza suína e a influenza suína e a outra que vai ser discutida hoje aqui, que é essa mortalidade de leitões, que a gente ainda não sabe muito bem qual a sua etiologia, né? Uma outra enfermidade que tem nos preocupado um pouco são o surgimento de alguns focos, alguns episódios de circovirose mesmo em rebanhos vacinados. E essa questão está sendo estudada e discutida para ver o que está envolvido nisso aí, o que está fazendo com que essa doença se manifeste mesmo em rebanhos vacinados, né? No caso desse agente que tem causado mortalidade em leitões, já tem o agente, já tem um parecer mais preciso? Então, já tem um diagnóstico de um agente que provavelmente é responsável pelas vesículas que são confundíveis com as doenças vesiculares, né? Especialmente febre aftosa, que é um Seneca valley vírus. Mas esse agente, a princípio, ele não causaria mortalidade nos leitões. Então, talvez ele mutou ou possa existir outros agentes ainda não identificados que estão atuando junto para ter ocorrido uma mortalidade tão expressiva. Uma coisa que a gente está bastante discutindo é que nos últimos 2 meses, por aí, a ocorrência dessa doença reduziu muito, praticamente tem desaparecido, né? Então dá a impressão de ser uma enfermidade autolimitante. E foram casos que ocorreram dentro de uma região determinada ou em várias partes do país? Não, ela ocorreu em várias partes do país, né? Começou, talvez o estado que mais ocorreu foi Minas Gerais, mas ocorreu no Mato Grosso, ocorreu no Paraná, ocorreu no Rio Grande do Sul, também em várias regiões do Brasil. Senhor Moraes, como que o senhor avalia o grau de vulnerabilidade da suinocultura brasileira em relação a essas enfermidades que o senhor citou, principalmente essas principais? Então, eu acho que o Brasil tem se protegido até razoavelmente bem com relação à importação o ingresso de enfermidades exóticas, né? A exemplo disso é a PIRS e a PED, que ninguém imaginaria que o Brasil conseguiria ficar livre dessas enfermidades. No entanto, a própria PIRS, desde 95 por aí, que o Brasil já começou a ter atitudes no sentido de impedir a entrada dessas doenças, ela não ocorreu. E é uma das enfermidades mais importantes no mundo hoje, é a PIRS.
Então nós temos um privilégio muito grande no nosso rebanho de não ter PIRS e não ter PED, e não ter peste suína africana, né? É claro que existem outras preocupações, mas essas 3 enfermidades são extremamente importantes para a suinocultura, e o Ministério, junto com as agroindústrias, junto com o setor das universidades, do setor de pesquisa, devem fazer todos os esforços no sentido de impedir que essas enfermidades entrem no Brasil. O status sanitário é um dos maiores, se não o maior patrimônio da suinocultura brasileira. Diante dessa escalada de enfermidades suinícolas pelo mundo, como o senhor avalia a estrutura da defesa sanitária brasileira? Melhorou bastante, né? Hoje, especialmente, eu acho que a defesa sanitária brasileira está trabalhando muito estreitamente com vários outros elos da cadeia produtiva, né? Isso diz respeito às agroindústrias, à pesquisa, às universidades. No passado isso era meio, vamos dizer, separado, né? E hoje não, hoje a gente percebe assim um esforço conjunto no sentido único de impedir, tomar todas as atitudes para impedir o ingresso dessas enfermidades no Brasil. E por enquanto está tendo sucesso. Nos preocupa, sem dúvida, sim, a questão de continuidade da disponibilidade de recursos financeiros, especialmente para a defesa sanitária animal, né? Que realmente haja continuidade, que não haja interrupção, porque toda vez que há cortes de orçamento, você vai ter que reduzir os esforços no sentido de prevenção de enfermidades, né? Nós conversamos com o Nelson Moraes, que é pesquisador da Embrapa Suínos e Aves. TVG Sul, na cobertura da AveSui 2015.